Está no Estatuto do Idoso. As empresas de transporte interestaduais devem fornecer passagens a custo zero ou pela metade do preço quando as vagas disponíveis estiverem ocupadas. Mas será que é fácil o idoso de baixa renda conseguir o benefício? É o que você vê agora. Dona Domingas não vê a hora de voltar para casa. Natural de Barreiras, ela veio a Brasília acompanhar o filho que faz tratamento médico na capital. Com a passagem na mão, era só alegria. Além de voltar para casa, não vai ter de pagar nada pelo bilhete. Meu coração dá alegre que eu vou para casa. Eu tenho que chegar lá, ver meus povos que estão lá, né? E eu fico bem satisfeita e alegre. Dona Maria não teve a mesma sorte. Não conseguiu viajar de graça, mas vai pagar só a metade da passagem para o Rio de Janeiro. A metade fica R$ 83,92. O direito está previsto no Estatuto do Idoso. Idosos com mais de 60 anos e renda de até R$ 600 têm direito à passagem de ônibus de graça ou com 50% de desconto. Na prática, as empresas de transporte interestadual têm que garantir no mínimo 2 bilhetes de graça por viagem. Se os 2 assentos já tiverem sido ocupados, a empresa deve oferecer o desconto. Para ter direito ao benefício, é só apresentar um documento de identificação e comprovar os rendimentos por meio do contra-cheque, carteira de trabalho, extrato de pensionista ou declaração anual do imposto de renda. O problema é que as empresas não fazem questão de divulgar o direito do idoso de viajar gratuitamente ou com desconto e com isso acabam descumprindo a lei. E nesse caso, além do pagamento de multa de mais de R$ 3.500, a empresa também pode responder um processo administrativo junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres. A regra também vale para os guichês terceirizados e para garantir o cumprimento da lei, de 3 em 3 meses, todas as empresas são obrigadas a enviar relatórios à ANTT. E além dessa fiscalização, é feita também a fiscalização dos próprios terminais, onde a ANTT, através dos seus fiscais, ela verifica se as empresas estão fornecendo o benefício para os idosos e as pessoas com deficiência. Bem, o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o advogado Einstein Lincoln, especializado em direito de família. Boa tarde. Boa tarde. Onde a pessoa, que é idosa, né, ela comprova a sua renda? Ela vai lá no guichê e mostra na hora da compra? No momento do guichê, 3 horas antes da partida dela ao destino final, né, ela tem que comparecer à empresa transportadora com a comprovação da sua idade, um documento de identidade com foto e a comprovação da sua renda, que tem que ser de até 2 salários mínimos. Seria o extrato da aposentadoria, a carteira de trabalho atualizada, um contra-cheque, né, alguma coisa que demonstre, que comprove essa renda de até 2 salários mínimos. Agora tem uma história aí de tempo, né, e de distância também. Explica pra gente, até 500 quilômetros? Não, isso aí é porque a lei colocou à disposição, ao regulamentar o artigo 40 do Estatuto do Idoso, à disposição do idoso 2 vagas no ônibus. Então ele tem... Gratuitas. Então ele tem que, com 3 horas de antecedência, adquirir esse bilhete de idoso. Passado isso, já tendo sido disponibilizadas essas vagas, não encontrando as vagas, ele tem condições de obter um desconto de 50%. Mas para ter esse desconto de 50%, ele tem que ir com a antecedência mínima de 6 horas para uma distância de até 500 quilômetros. Acima de 500 quilômetros, ele tem que comparecer à transportadora com a antecedência de 12 horas, para se fazer jus ao desconto de 50%. O que, na prática, acaba não acontecendo, porque, como a reportagem colocou, que nós falamos aqui, não há uma informação do idoso de como esse mecanismo funciona. Então, falta ao Estado uma maior divulgação. E uma maior fiscalização também, sem dúvida, o maior controle disso daí. Porque, normalmente, tem que ficar fiscais da ANTT ali na rodoviária. Na rodoviária, para garantir essas vagas. Esse seria o ideal. Mas, na prática... Na prática, isso não funciona assim. Uma outra pessoa, ela pode retirar esse bilhete? Não, esse bilhete... Quer dizer, mesmo estando com o documento do idoso? Não, esse documento, esse bilhete, inclusive, ele é intransferível. Ele é do idoso. Então, o idoso tem que ir lá pessoalmente comprar. Ela pode até se fazer se acompanhar de uma pessoa.
mas essa pessoa não vai poder comprar pelo idoso. Ok, nós temos algumas perguntas das ruas, vamos para a primeira. Meu nome é Arnaldo, sou técnico em eletrônica. Eu gostaria de saber onde eu posso reclamar sobre a compra de passagem para o idoso. Onde o idoso vai reclamar? No qual órgão? Na NTT? No posto de fiscalização da NTT. E se não tiver nenhum fiscal ali? Se não tiver, tem a questão da ouvidoria. A NTT ela disponibiliza um telefone, que é a sua ouvidoria, para a reclamação. Isso sem falar também de outros órgãos de controle que nós temos, o próprio Ministério Público, tem a Procuradoria do Idoso, e que ele pode ir lá reclamar. Até por uma questão de um prejuízo que ele venha a ter, no sentido de não ter conseguido esse deslocamento. Então ele pode posteriormente buscar, até no judiciário, eventuais indenizações que ele entenda compensatórios para o seu dano moral, material que ele tem sofrido. E nesse caso, se o idoso for reclamar na NTT ali na rodoviária, normalmente esse tipo de reclamação é resolvido na hora? Eu acredito que sim. Deveria ser. Senão ele já vai para outros órgãos. E administrativamente, o processo imputa isso em uma multa à empresa, que essa multa vai variar de 900 a mais de R$2.000. Então, eu acho que para a empresa não é interessante. Naturalmente, ela deve buscar uma solução para esse problema. Um acordo, né? Nós temos outra pergunta das ruas. Meu nome é Ronaldo, sou aposentado, gostaria de saber se existe um prazo para retirar o bilhete. É o prazo que você explicou. Isso, 3 horas. 3 horas. Então ele tem que comparecer 3 horas antes da viagem para a aquisição do bilhete, para ver se tem a disponibilidade das vagas. Não tendo essas disponibilidades de vagas... E se toda hora que o idoso for lá, nunca tem vaga? Como a empresa prova? Esse é um outro problema, ela vai provar pela venda. Porque é o seguinte, se até 3 horas antes da partida ninguém apareceu, após essas 3 horas, a empresa, essas 2 vagas estão liberadas. Então ela pode vender normalmente para quem quiser. A reserva da vaga do idoso, ela é condicionada a esse tempo. Então eu tenho 3 horas antes da viagem disponível ao idoso 2 vagas. Após as 3 horas, essas vagas retornam para a empresa, vamos falar assim, e ela vai poder disponibilizá-la do jeito que ela entender. E como é que o idoso sabe que a empresa não está, digamos assim... Ele não tem como, ele não vai ter como, a não ser através da ANTT, como órgão de fiscalização, ou eventual ação judicial que ele promova, para que a empresa forneça a ele a venda de todos os assentos com os horários. E aí tem que ter uma fiscalização rotineira, né? Voltamos à questão da fiscalização. Outra pergunta? Eu sou o seu Valdir Teixeira, moro no interior do estado, sou lavrador. Estou perguntando quem é que tem direito na gratuidade da passagem. É quem chega primeiro ou quem ganha menos? Tem isso, né? Também. Por exemplo, como é que vai decidir esse critério? Na hora, se ele chegou antes e o outro chegou no horário, mas e como vai decidir? Não, esse critério eu entendo aí, É claro que a lei, dentro de um critério objetivo, ela estabelece um prazo. Então, esse prazo tem que ser cumprido. Terá prioridade aquele idoso que chegou no horário. Ou seja, mesmo ganhando um pouquinho mais que o outro. Mesmo ganhando um pouquinho mais. Olha bem, eu acho que, pelo que eu entendi, a questão dele foi da idade, né? Mesmo sendo mais velho que o outro. Eu acho que chegou antes, chegou num determinado horário. Aí, na hora de desempate, digamos assim, na hora de decidir quem fica com a vaga. Que vai ficar com a vaga é aquele que chegou antes no horário. Independente, não é analisada a renda. Não é analisada a renda, porque a renda é até 2 salários mínimos. Então não interessa se quem chegou antes que tem prioridade. Chegou antes que tem prioridade, porque a renda tem que ser a mesma. O limite da renda é uma só, até 2 salários mínimos. E existe muito problema com relação a isso? Hoje as empresas ainda não cumprem esse direito? Há uma resistência das empresas em fazer cumprir isso daí. Tanto que a Defensoria Pública de São Paulo está movendo contra a Itapemirim e outras empresas que tem lá, uma ação civil para o cumprimento dessa regra. Tem que ter esse tipo de ação, se eles não cumprem. Senão não cumprem. Muito obrigada pela sua participação. Por nada.